E se você ficasse dentro de um prédio com várias criaturas parecidas como zumbi querendo te matar, o que você faria em uma situação dessa? Então já chega nesse vídeo deixando seu like, se inscreva-se no canal, ativando o sininho das notificações. Porque nesse vídeo irei falar por que você não sobreviveria aos infectados de REC 2 possuídos. Nós iniciamos com vários policiais indo até o prédio. Chegando lá, é apresentado um cara chamado Dr. Owen, do Ministério da Saúde. Então o Dr. Owen explica dizendo que 2 horas atrás entrou um técnico do Ministério da Saúde para verificar a situação lá dentro, mas perdeu o contato com ele, isso faz uns 70 minutos. Então eles se preparam para poder entrar no prédio. Então um cara aparece dizendo que precisa encontrar a filha e a esposa dele que estão dentro do edifício. Bom galera, para quem não sabe, a filha e a esposa dele é aquela que apareceu lá no primeiro filme de REC, que inclusive eu já trouxe aqui no canal. Dá uma conferida aí, vou deixar aí no card aí em cima. E logo o cara é retirado dali, então ele já inicia tudo para poder entrar dentro do edifício. Chegando lá dentro, ele já vem vários sangues no chão, mas logo eles sobem até o último andar. Chegando lá em cima, o Roy manda eles gravar tudo. Então eles verificam até um porão que estão acima deles, mas vê que não tem nada lá dentro. Mas logo em seguida eles ouvem um barulho logo no andar de baixo, vão verificar o que é. Chegando lá eles mandam o Matos e verificar sozinho, velho. E uma música é tocada, então ele desliga, mas só que logo aparece um daqueles infectados e parte pra cima do cara. Então eles perdem a comunicação e vai checar o que houve com ele. E chegando lá, vê que o cara já está infectado. Então o cara começa a partir pra cima deles, tentando morder eles. Então o Roy começa a fazer uma oração e consegue conter a criatura. E assim trancando ela dentro de um quarto e colocando a cruz logo na porta. Então um dos policiais pergunta que o cara estava bem há 2 minutos e pergunta que droga de vírus faz aquilo. Então os policiais pressionam o cara para ele poder falar o que está acontecendo. Então o cara fala dizendo que eles precisam subir até o andar de cima, pois eles não estão seguros ali embaixo. Chegando lá, o doutor fala dizendo que não se trata de um simples vírus. Então ele mostra uma foto sobre uma garota conhecida como Tristana Medeiros. Então ele explica dizendo que quando ela tinha 11 anos, a garota começou a mostrar sintomas de possessão. E ele explica dizendo que o Vaticano fez os devidos testes, mas o caso foi admitido. Então os policiais perguntam possessão de quê? Então ele fala possessão demoníaca. Então o padre Alberta se encarregou da menina para estudar os sintomas fisiológicos da possessão demoníaca. Então os policiais perguntam quem é ele afinal. Então ele mostra a roupa e se revela ser um padre. E eles estão ali em busca do antídoto para poder parar toda essa infecção. Mas disso eles precisam do sangue original da menina. Então eles começam a vasculhar tudo lá em cima e logo aparece uma criatura, ou seja, uma criança, né? Bom, uma criança demoníaca. E já que a criatura começa a atacar eles e logo foge, bem por cima da parede, parecendo o Homem-Aranha. Então eles percebem que a criatura subiu para cima do sótão. Então eles começam a atirar e nesse exato momento tudo desaba. E logo cai um corpo de um homem. Então o padre fala dizendo que é o padre Alberta. E ele descobre que o sangue está logo acima deles. Então eles mandam o policial Lara verificar lá em cima. Mas logo a criatura aparece e ataca eles, mas logo eles conseguem matar a criatura. Bom, o padre mata a criatura, né? Já que o policial não teve coragem de atirar, pensando que aquilo era um garotinho. No meio disso tudo, o padre fala dizendo que o sangue pode estar lá em cima. Então eles mandam o policial lá e verificar. Então chegando lá em cima, lá encontra um refrigerador e vê que é o sangue, já que está escrito Medeiros. Mas só que logo quando ele vai sair, percebe que tem alguma coisa vindo e vê que é várias daquelas criaturas que eles mataram antes. Então o cara começa a correr e acaba escapando das criaturas. Então o padre faz uma oração para verificar ver se aquilo é o sangue mesmo. Então quando ele está fazendo aquilo com a cruz, acaba pegando fogo o sangue. Então ele vê que sim, aquilo é o sangue verdadeiro. Mas só que logo uma metade do sangue que ele mandou o policial segurar acaba pegando fogo. O policial acaba soltando e acaba perdendo o antídoto. Então o padre acaba recebendo um chamado pelo rádio dizendo que há civis perto da janela. Então o padre fala que ninguém deve sair do prédio. E logo eles voltam a verificar tudo. Então eles acabam encontrando um infectado, mas só que eles conseguem deter. E logo eles conseguem encontrar várias pessoas que estão ali dentro do prédio, pois não pode entrar ali. Então o padre manda eles deter, pois eles têm a câmera e não pode haver câmeras por aí, pois aquilo ali que eles estão fazendo é uma operação secreta. Então eles vão verificar, ver se acha as pessoas. E logo eles mandam esse cara aí e verificar sozinho, mano. Eu não sei o que se passa na cabeça desse policial, pois eles viram o que aconteceu quando o outro cara foi infectado. Obviamente porque foi sozinho, mas mesmo assim eles não aprendem, né, a lição. Então um dos infectados vem e começa a partir para cima de Lara, mas só que ele começa a atirar. E eu não sei como esse cara
civil de polícia, pois o cara atira de qualquer jeito, velho. Parece que ele tá atirando para derrubar o prédio do que na criatura, porque não tem condições disso não. Isso só é para desperdiçar munição mesmo. Bom, e pra que eu fui falar, né? Já que as munição dele acaba e ele acaba cercado por essas criaturas aí, mas logo ele consegue escapar se escondendo em uma outra sala. Então ele vê que a porta não vai aguentar muito tempo. Então o outro policial amigo dele que tá se comunicando com ele pelo rádio, dizendo que ele ainda tem uma arma e essa arma tem munição. Mas o cara decide tirar a própria vida do que ser morto pelas criaturas. Então o outro policial fala dizendo que eles têm que sair dali. Então o padre fala dizendo que ainda eles não terminaram. Então o padre pergunta dizendo se eles têm filhos. E pergunta se atiraria na cabeça deles, se fosse possível. Galera, se vocês estão gostando do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Agora vamos pro vídeo. Porque se esse vírus sair dali, é melhor que eles tenham um antídoto. Mas logo eles veem uma zoada e vão verificar o que é. Então eles acabam vendo que é mais outro infectado. Então o infectado começa a partir pra cima deles. Galera, se um infectado desse tamanho, que é uma criança, tem essa força absurda e dá esse trabalho todo, imagina se for um grande, mano, já adulto. Mas só que logo a câmera cai, mas nós podemos ver um barulho de tiro, onde ele acaba atirando e matando a criatura. Então logo em seguida meio que a câmera que borra. Bom galera, aqui nós vamos ter um pequeno salto de tempo aqui, pois agora nós vamos passar para uns minutos antes, onde nós pulamos para 3 jovens. Inclusive eles estão tentando fazer essa boneca voar, usando fogos de artifício. Bom, e não dá certo, né? Então logo um helicóptero começa a sobrevoar por cima deles e vários policiais aparecem, dizendo que o prédio está sendo evacuado e eles não podem ficar ali. Chegando lá embaixo, eles veem várias pessoas fora do prédio e veem que o prédio está coberto por plástico. E pelo ângulo dessa câmera é possível nós ver o padre e os policiais lá do início do vídeo. Aqui se passa uns minutos antes do padre entrar dentro do prédio, mas só que aqui nós podemos ver por um ângulo de uma câmera diferente, né? Gravada pelos jovens. Bom galera, tô explicando isso para não bugar um pouco sua mente aqui, pois quando eu assisti esse filme eu quase não entendi, pois nessa parte aqui é possível nós ver eles entrando dentro do prédio, mas pelo ângulo diferente da câmera. Então logo os jovens focam em um cara que está planejando entrar dentro do prédio e eles vão seguir aquele cara. Bom, os garotos estão curiosos para saber o que tem lá dentro. Bom galera, eu não sei o que se passa na cabeça desses jovens, pois no mínimo que eles deveriam fazer aqui é buscar informações com alguma dessas pessoas para saber o que está acontecendo lá dentro. Pois caso eles soubessem o que está acontecendo lá dentro, eles não correriam esse risco todo de entrar lá. Mas bom, né? A curiosidade falou mais alto e eles acabam seguindo os 2 caras. Então eles encontram um esgoto e acabam entrando lá dentro. Mas só que eles percebem que tem alguém seguindo eles. Bom, são os policiais, mas logo eles conseguem fugir dos policiais e encontram a entrada do prédio. Chegando lá dentro, eles encontram uma arma e sem querer ele dispara a arma. Então o cara acaba vendo eles e pergunta o que é que eles estão fazendo ali e fala que eles não podem estar ali, pois há uma infecção no ar. E no meio dessa discussão toda, o garoto acaba levando um tapão na cara. Então logo eles decidem sair dali. Então quando eles tentam sair, vê que está quente. Então o cara fala dizendo que eles foram soldados e xinga eles de idiota. E aí a garota fala dizendo que eles podem encontrar outra saída. Então o cara fala dizendo que não tem outra saída, já que eles têm ordem para atirar. Mas só que logo em seguida eles tentam encontrar um local para poder sair dali e acaba sendo visto pelos policiais de antes, lá do início do vídeo. Bom galera, nessa parte aqui eu vou explicar para vocês. Essa parte aqui é o exato momento em que o padre e os policiais acabam encontrando aquelas pessoas. Mas só que pelo aqui é pelo ângulo diferente, tá? Eu tô explicando aqui só para não bugar a mente de vocês aí. Então nesse exato momento ele acaba dando fuga nos policiais. Então eles veem que tem uma garotinha chamando de um quarto. Bom, nós já sabemos, né, que aí não é uma garotinha. E logo eles decidem abrir. E logo quando eles abrem, o infectado acaba partindo pra cima deles. E nesse desespero todo, a garota acaba pegando a arma. Então o cara manda atirar na criatura. Nesse desespero todo, adivinha, a garota erra o tiro e acaba acertando na cara do cara. Bom galera, obviamente ela errou o tiro por causa do desespero. Tava mais fácil dela dar a arma pro irmão dela atirar do que ela mesma. Bom, o carinha também não tem boa mira, né? Mas pelo menos dava pra ele, né? Já que a garota só tava chorando desde quando entrou no prédio. E isso foi o que fez ela errar a mira do tiro. Mas só que quando a criatura vai atracar a garota, ela acaba sendo salva pelos policiais e pelo padre, que acaba matando a criatura. Então eles percebem que o garoto foi mordido. Então o padre fala dizendo que precisa dele. Então logo em seguida eles seguram o garoto, mas logo a câmera cai. Mas só que quando a câmera sobe,
é possível nós ver a repórter, a Ângela. Pra quem não sabe, essa é a repórter lá do primeiro time, tá? Entrou junto com os bombeiros. Então a Ângela fala dizendo que ela começou tudo. Então o padre pergunta se ela viu a garota. Então a Ângela fala que disse que viu ela lá na cobertura. Então o policial fala dizendo que não tem ninguém lá na cobertura. Então o padre fala dizendo que eles precisam verificar direito. Mas logo em seguida nós vemos que eles conseguiram amarrar o garoto. Bom, o possuído, né? Para tentar obrigá-lo a falar. Bom, eles conseguem até mesmo falar, já que a oração do padre e a cruz que ele está usando, meio que a criatura revela onde está a Tristana. Então o padre pergunta como Ângela viu a garota. Então Ângela fala, diz que viu ela pela câmera. Então um dos caras fala dizendo que tem visão noturna. Então o padre fala que a luz não reflete mais ela, mas sim a escuridão. Por isso que eles não conseguiram ver ela. Então agora eles já sabem onde a Tristana tá, e eles vão até lá. Chegando lá em cima, o padre fala dizendo que a visão noturna vai mostrar coisa que eles não enxergam, e logo eles entram. Então o padre manda ele apagar as luzes e manda ligar a visão noturna, e logo eles verem que tem uma porta e eles acabam entrando dentro dela e vê que é outro quarto. Então eles apagam a luz novamente e vê que tem um poço logo à frente deles. Então ele manda o policial ir checar, que ele acaba sendo puxado para fundo do poço, mas quando eles ligam vê que o poço nem está ali. Mas novamente quando eles apagam a luz, vê que a Tristana está ali e eles acabam sendo atacados por ela. Então eles deixam a câmera cair, mas logo eles recuperam. Então a Angela fala dizendo que eles têm que ficar quietos, pois ela não vê eles, pois só vão conseguir ver eles se eles fizerem barulho. Mas só que logo o rádio do padre acaba fazendo zoada e a Tristana acaba vindo pra cima deles. Então Angela acaba atirando na cabeça da Tristana e assim matando ela. Então o padre fala dizendo que ela não podia fazer isso, pois era a única chance. Então a Ângela manda ele dar ordem para eles saírem dali, mas só que o padre se recusa. Então a Ângela acaba batendo muito no padre. Então nós vemos que a coisa está dentro da Ângela. Então a Ângela acaba imitando a voz do padre e fala que não precisa mais dele, mas diz que ele já sabia disso, e assim matando o padre. Então a Ângela pega o radinho para fazer o reconhecimento de voz, imitando a voz do padre. E também ao final nós vemos que a Tristana passando o parasita para dentro dela. Bom galera, como nós podemos ver, essas criaturas é bem difícil de lidar. E só para falar para vocês, tá? Essas criaturas aqui, elas não são zumbis, tá? Elas são possuídos, pois o filme já entrega isso. REC 2, possuídos. E além disso, galera, essas criaturas é bem rápidas. E além de rápidas, são fortes. E nós vemos também que quando atira nelas várias vezes, vemos que é difícil delas morrerem, a não ser se você atirar na cabeça. Bom galera, nesse filme aqui de inteligente não tem ninguém. No mínimo o mais inteligente que tem aqui é o padre, pois ele sabia tudo o que estava acontecendo lá dentro. E ele sabia sobre esse caso de possessão demoníaca. Bom galera, e esses infectados é bem diferente de qualquer outro filme que eu já assisti aqui. Bom galera, e tem uma coisa aqui que eu ainda não expliquei. É que o cara que procurou para encontrar sua filha e sua esposa, ele encontra mesmo a sua esposa, mas ela já estava infectada. E ela acaba atacando ele. E ele acaba sendo mordido, mas os outros garotos que estavam ali e o cara acaba detendo a criatura usando fogo de artifício. Galera, isso foi porque você não sobreviveria a REC 2 possuído. Vocês gostaram do vídeo? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações. E me diga aí se vocês teriam coragem de entrar nesse prédio com vários infectados dentro. E até o próximo vídeo.